Olá, 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 tudo bem? Bruno aqui para mais uma aula, né, nossa 11ª aula aí do programa do Zero ao Topo. Nessa aula a gente vai falar bastante sobre aonde está o gargalo nas nossas vendas, né? Em qual momento eu acabo perdendo o meu cliente por não saber exatamente aonde ele se encontra, né? Um exemplo disso é aonde que o meu cliente decidiu não comprar, né? Dentro do processo de vendas pela internet, né? Na verdade, assim, não só pela internet, mas todo o processo de venda, seja ele físico ou seja ele online, eu tenho que entender exatamente aonde o meu cliente se encontra. Estou ajeitando aqui a minha máscara. Aonde ele se encontra, né? Quando eu conheço exatamente o caminho que ele está, o caminho aonde que ele se encontra, eu consigo saber qual a parte do meu processo de vendas que eu preciso melhorar. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Então nessa aula a gente vai falar sobre funil de vendas, fechamento de vendas e relacionamento, tá? Quero exemplificar aqui para vocês agora o funil de vendas, tá? Olha que interessante. Dentro do nosso funil de vendas, a gente tem o topo do funil, que caracteriza o aprendizado e a descoberta e o reconhecimento do problema. Vamos falar um pouco mais sobre isso. O topo do funil é onde a gente começa, onde o nosso cliente descobre que existe alguém que presta aquele serviço ou que vende aquele produto. O topo do funil também é um momento que tu tem para mostrar para o cliente que ele tem um problema e que tu sabe resolver, né? Ou que ele pode ter um produto, né, que ele talvez naquele momento não considere importante e que tu pode dizer para ele que é importante. É o momento onde a gente começa a aproximação do cliente. Vamos trazer isso aí para um ambiente presencial, tá? Provavelmente vocês já foram em alguma loja, passaram na frente de alguma loja e algum vendedor abordou vocês. E quando ele abordou vocês, ele simplesmente ofereceu o produto dele. Ele não queria saber se vocês estavam interessados em comprar, ele não queria saber se vocês tinham necessidade daquele produto, ele não se importou com o cliente, não despertou o interesse no cliente. Dessa forma, ele não criou relacionamento, né? Então, provavelmente, muitos de vocês acabaram falando para ele que não e foram embora, né? Ou vamos pegar um outro exemplo aqui, tá? Vocês já foram abordados por algum vendedor e aonde ele geralmente fez algum questionamento para vocês ao começo da venda, né? Ao começo da abordagem, ele falou: oi, já pensou em, sei lá, investir em imóveis? Sabia que investir em imóveis pode te dar uma rentabilidade X%, e que tu pode começar com R$100 nesse investimento? Vamos pegar aqui um outro produto. Vamos lá, vamos voltar para a academia, né? Você sabia que X% dos homens morrem de infarto por não saber do seu colesterol alto? São questionamentos que levam uma reflexão para o cliente e que naquele momento o cliente não estava pensando naquilo, mas passou a pensar. Então o topo do funil, ele é basicamente estruturado para isso. Se tu usar o topo do funil nas tuas vendas presenciais ou nas vendas online, tu consegue tirar aquele público tranquilo, que não sabe que tem a dor, que não sabe que precisa do produto, e levar ele para um relacionamento, tá? A partir daí, quando tu consegue fazer isso, tu consegue criar uma consideração
da solução. Tá, mas será que funciona? Será que eu preciso? Será que é para mim esse produto? E aí vem aqui algumas dúvidas aí na cabeça do cliente. Mas será que isso é interessante? Será que não é? Então, o meio do funil, onde tu aproxima ele para o meio do funil, é o momento que tu tem para criar o relacionamento e explicar, é a oportunidade que tu tem de explicar qual é o teu produto e por que de fato esse produto serve para o cliente. Uma coisa interessante aí, né, voltando aí ao mundo presencial, né, quando a gente encontra vendedores habilidosos aí em algumas lojas, em algumas empresas, eu já comprei produto que naquele momento para mim não fazia menor sentido eu comprar, e depois que o cara conseguiu me explicar tudo, eu acabei comprando e sabendo que aquilo serviu muito para mim. Mas por que isso aconteceu? Por causa da habilidade do vendedor em chamar a atenção do cliente, topo do funil. Depois que eu obtenho a atenção do cliente, ele criou um relacionamento onde ele me explicou tudo, e que se eu não quisesse comprar estava tudo bem, mas que ele gostaria de me explicar o produto porque ele achava que esse produto servia para mim. E aí eu parei, ele me explicou, e aí ao final ele me fez uma oferta onde eu comprei, tá? Então, vendedores habilidosos, eles conhecem esses 4 passos aqui, né? Então, assim, aqui está escrito visitante, lead, oportunidade, cliente. Por quê? Porque aqui a gente está falando do ambiente online. Então, assim, um cliente que vai até a página do Facebook de vocês, ele é um visitante. Ele ainda não se tornou cliente. Ele apenas entrou no Facebook, tá? Que é uma fonte de tráfego. Ali eu tenho um momento de deixar algumas reflexões, fazer algumas abordagens com ele, para transformar ele em lead. O que é lead? Lead é quando eu obtenho o cadastro desse cliente. Um exemplo, lá no meu Facebook está escrito, aprenda mais sobre marketing digital, com conteúdo 100% gratuito, clique aqui e se cadastre. Bom, a partir do momento que o cara, se ele entrou, viu a minha chamada e não clicou, não se cadastrou, ele é apenas um visitante, tá? Se ele se cadastrou, ele é um lead, porque eu passo a ter o contato dele, eu passo a ter o meu principal ativo, que é o contato desse cliente. Depois que ele se cadastrou, eu começo a gerar relacionamento com ele, que é as oportunidades, que é onde eu vou começar a mostrar um pouco mais sobre marketing digital, sobre os outros cursos que a gente oferece aqui, sobre os produtos que vocês oferecem aí, né? E aí, depois que ele começou a consumir esse produto, e aí entra um parênteses legal, tá? Ele se cadastrou, mas ele não consome o meu produto. Ele não interage, ele não assiste o conteúdo que eu mando, ele não lê o conteúdo que eu mando, ele não interage comigo, não responde o e-mail. Ele é apenas um lead, ele não é uma oportunidade. Então tem diferença muito grande nisso, tá? Então, assim, tem gente que tem uma base de dados aí de leads de 10 mil contatos de e-mail, WhatsApp, Tem gente que compra contato pela internet, tá? Mas esses contatos, a gente considera eles contatos frios, porque eles não interagem, ou nunca ouviram falar de ti. Se tu comprou, eles nunca ouviram falar de ti, né? Mas eles não interagem. Se ele se cadastrou, em algum momento tu teve valor para ele. E aí, se ele não está interagindo, é porque talvez o teu conteúdo, o teu relacionamento não seja tão importante. Então eu tenho que avaliar essas etapas aí, tá? E aí, se ele interage, ao final da minha interação, ao final do meu relacionamento, eu faço uma oferta para esse cliente, certo? Que é a decisão de compra, que é o final do funil, tá? Por que a gente fala, por que essa aula ela é voltada aonde está o gargalo da minha venda? Descobrir aonde que eu estou perdendo o meu cliente. Porque nem todo mundo que entra em cima do funil sai embaixo do funil. Agora resta saber o seguinte: ele abandonou o funil, ele saiu do funil porque o produto não era para ele, ou porque em algum momento do meu processo de vendas dentro do meu funil não está 100% ajustado. E aí, quando eu começo a olhar para
para o processo de venda, olhar para o meu funil, eu tenho a oportunidade de encontrar falhas que eu tenho ali dentro daquele funil e melhorar essa falha, certo? E aí, uma vez eu melhorando essa falha, eu vou conseguir obter mais saída lá no final do funil com clientes comprando, né? Então isso é muito importante. Esses tempos atrás eu fiz uma consultoria para uma imobiliária, onde o pessoal me procurou e eles falaram assim: Bruno, a gente quer colocar aí os corretores nessa parte aí do marketing digital para que eles possam vender mais, para que a gente possa atrair mais clientes. E eu falei: legal, muito bom, esse é o caminho, é isso aí mesmo que precisa ser feito. Mas e aí, como é que eu posso ajudar vocês? Então, eu quero saber, eles precisam saber postar aí no Facebook, saber atrair as pessoas pela internet e aí vender mais. Perfeito, tudo certo. Me diz então, foi um questionamento que eu fiz pro dono dessa imobiliária, me diz então aí, quantas vezes eles postam no Facebook, né? Em média aí eles postam uma vez no dia, certo? Me diz então quantos cadastros eles obtêm por essas postagens no Facebook. Daí eu já não sei te dizer, certo? Me diz daí, depois de quantos desses cadastros que ele obteve no Facebook, quantos ele conseguiu agendar uma visita, né? Ou o cliente agendar uma visita para eles irem em determinado imóvel, enfim. Também não tem esse dado, né? E desses que ele agendou a visita, quantos ele fechou? Também não tem esse dado, né? O que eu quero dizer com isso, tá? Para que o processo de venda funcione, você precisa gerir esse processo de venda. Se tu não tem números, se tu não tem dados, se não tem estatística, não tem como fazer uma boa gestão e não tem como saber onde está o gargalo da tua venda, né? Acontece que se tu fizer pela internet, tu consegue ter esses dados muito facilmente, né? Esse processo de funil de vendas, ele é facilmente entendido, né? Fica muito mais fácil de tu entender. Ali, offline, tu poderia planilhar no Excel aí e conseguir também esses dados, tá? Mas ali pela internet tu consegue ver isso, porque muitas ferramentas elas já computam isso para ti. E aí tu consegue tomar a melhor decisão e entender aonde que está o teu gargalo de vendas. Então vamos lá. Vamos para a próxima etapa aqui, que é o topo do funil, tá? Então assim, a gente considera que o topo do funil, gente, deixa eu trocar a câmera aqui de lugar. A gente considera o seguinte, o topo do funil, ele tem como característica o anúncio, as chamadas que tu faz no Facebook, no Instagram, nas mídias sociais, nas fontes de tráfego. Ela tem como também consequência as recompensas que tu oferece, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, as landing pages para onde tu envia o teu cliente e o público que tu está direcionando esse anúncio, né? Um exemplo, tá? Se eu faço um anúncio aí nas mídias digitais e o meu anúncio não é tão bom, tá? Se o meu anúncio não é tão bom, eu não tenho tantas pessoas visitando a minha landing page. Bom, então eu tenho que trabalhar para melhorar o meu anúncio, tá? Bom, melhorei o meu anúncio. Estou conseguindo levar o pessoal para a landing page. Perfeito. Eles vão até a landing page, mas eles não se cadastram, não deixam os dados, não viram leads. Bom, então eu preciso melhorar a minha landing page, tá? As informações que tem dentro daquela página lá que captura, que vai capturar os dados do cliente, que vai transformar ele em lead, tá? Eu fiz o anúncio, o pessoal está visualizando bastante o anúncio, mas ele não clica para receber a recompensa. Bom, então a minha recompensa não é tão boa quanto eu imaginava ser. Então eu preciso trabalhar a recompensa, a minha oferta. Por exemplo, desculpa, eu vou melhorar isso, não é a oferta é final do funil, mas
a minha promessa, isso, minha promessa. Vamos supor que vocês viram um vídeo aí dizendo, aprenda como vender 100% a mais na sua empresa pela internet. Eu criei um e-book que diz os 10 passos fundamentais para que tu possa aprender esse processo. Tá? É uma promessa. Eu estou te fazendo uma promessa. Tá? Aprenda como emagrecer em 10 passos simples, comendo tudo que você gosta. É uma promessa. Então tem que ver a promessa que eu faço nas mídias digitais para levar ele para minha landing page. Então a recompensa é isso. O e-book vai ser a recompensa. Os 10 passos que eu prometi para ele, que ele vai conseguir comer tudo que ele gosta e ainda mesmo assim emagrecer, é uma recompensa. Tá? Então eu tenho que ver a recompensa, o que eu posso dar de recompensa para esse cliente. Depois eu também tenho que avaliar o público, né? Se o meu anúncio está bom, se eles estão clicando para baixar ali o e-book, estão deixando os dados, estão virando clientes, e depois disso eles estão abandonando, eles não dão sequência, eu posso ter que verificar o meu público. Será que eu estou de fato direcionando para as pessoas certas, para as pessoas que realmente têm interesse, né? Ou eu já troquei o anúncio, já fiz vários tipos aí de anúncios e eu não estou conseguindo fazer com que as pessoas baixem. Será que o público que eu estou direcionando está certo? Então eu tenho que avaliar essa questão. Então tudo isso é topo de funil. Se as pessoas não entram no topo de funil, esses são algumas das etapas que você tem que levar em consideração para ver se de fato isso está funcionando ou não, né? Então tu vai começar a avaliar etapa por etapa e com certeza após avaliar as etapas tu vai conseguir ter um melhor resultado, tá? Então essa aqui a gente falou sobre topo de funil, tá? Meio de funil é onde a gente vai gerar o relacionamento, a entrega, né? Profundo conhecimento sobre o público-alvo. Meio do funil, gente, o cara deixou os dados, ele se cadastrou para receber o teu conteúdo. É o momento de tu gerar o relacionamento. O que é o relacionamento? Relacionamento é quando você se cadastra numa lista, né? Se entra aí num programa, entra para entender mais sobre algum determinado assunto, para comprar determinado produto, para comprar não, mas para entender determinado produto. E o vendedor daquele produto, ele começa a te instruir sobre aquele produto. Só que aí entra uma outra coisa. Dentro do relacionamento, muitos produtos têm partes técnicas dentro desse produto, né? Por exemplo, sei lá, como utilizar um aparelho de uma academia, como investir em imóveis, tem muitos dados técnicos, muitos produtos têm dados técnicos. O que a gente compra não é dados técnicos. O que a gente compra é o resultado que aquele produto vai trazer. Se eu estou colocando um curso, por exemplo, à venda, e vou pegar o exemplo lá do curso de inglês, né? O cliente ele se cadastrou na minha lista para aprender em 6 semanas como se virar no inglês, como se vira nos 30. Então ele quer saber isso sobre o produto. Né? E aí lá dentro do meu conteúdo que eu vou entregar sobre esse curso de inglês, eu começo a falar sobre partes técnicas, né? Que é a gramática, que é essas questões aí mais burocráticas do curso de inglês. E aí o cliente acaba abandonando, porque muito disso ele viu na escola e ele não aprendeu nada de inglês, ele não conseguiu falar inglês na escola pública, né? ou particular, enfim. O que ele quer é saber como que ele vai fazer em 6 semanas para aprender o inglês. Então, o que eu passo para ele nesse sentido? A gente vai começar a trabalhar, então, que muitas pessoas conseguiram falar em 6 semanas, se vira nos 30 no inglês, e eles utilizaram técnicas, né, que levaram ele para isso. E muitas dessas técnicas são aprendidas facilmente. Entenderam? Eu não estou falando gramática, eu não estou falando sobre o curso, eu estou falando, dando exemplos, né? Que tem pessoas que conseguem e que ele também pode conseguir. Uma outra coisa que eu posso entregar nesse conteúdo de relacionamento
é a questão de, beleza, agora eu vou te mostrar o que as pessoas não, o que a maioria das pessoas faz para aprender o curso de inglês e que não funciona, né? Aprender inglês lendo livros, né? Aprender inglês decorando o verbo to be. Então isso é o que a maioria das pessoas faz e a maioria dos cursos entregam, né? E aí eu mostro, bom, agora eu vou te mostrar como que tu vai aprender inglês em 6 semanas. E aí mostro o método. Eu não entrego o produto, né? Eu posso entregar uma partezinha pequena do produto, né? Mas eu vou trabalhar esse relacionamento mostrando dados para eles de pessoas que conseguiram, de processos que funcionam, de coisas que não se deve fazer, mas não entrego o produto, certo? Então o meio do funil é essa etapa de relacionamento, tá? Dentro do relacionamento eu tenho que ver então o meu conteúdo. Se o conteúdo é bom, ele prende o cliente naquele conteúdo. Se o meu conteúdo não é tão bom, o meu cliente não vai ficar ali comigo por muito tempo, né? Então eu tenho que ver se eu tenho uma interação desse cliente ou não. Se eu não tenho, eu tenho que avaliar o relacionamento, né? E depois que eu avaliar o relacionamento, eu preciso avaliar a entrega, né? Dentro da entrega, o que a gente classifica dentro da entrega? Se esse conteúdo que eu estou entregando está sendo fácil para o cliente, para o meu lead assistir, está sendo fácil para o meu lead entender, então eu tenho que ver como que eu estou entregando. Tem gente que acha que entregar o conteúdo pelo YouTube é melhor, mas o público dele não está no YouTube, o público dele está no Instagram, então vai lá no IGTV e entrega por lá, né? Então tu tem que avaliar algumas coisas na entrega, tá? E o profundo conhecimento sobre o público-alvo, né? Então isso já essa parte da entrega já também entra um pouco dentro do profundo conhecimento do público-alvo. Por quê? Se eu conheço de fato, aí eu já começo a ter dados ali, ó, estou entregando no YouTube, estou entregando no Instagram, e no Instagram eu tenho muito mais visualização, o pessoal interage muito mais. Poxa, então eu já posso classificar isso que meu público está muito mais dentro do Instagram, eu consigo mais relacionamento com ele dentro do Instagram, então eu tenho que ter um conhecimento sobre esse público. Talvez eu esteja falando com pessoas mais jovens, e eu estou usando uma linguagem muito antiga, né? Então eu tenho que ter esse conhecimento, e aí eu vou aprimorar o meio do funil para que eu prenda cada vez mais os meus clientes, os meus leads dentro desse processo de funil, tá? E, deixa eu ver, faltou aqui, então vamos voltar. Deixa eu ver se eu tenho aqui, topo do funil, meio do funil e o final do funil. Deixa eu só voltar aqui para vocês. Final do funil é o momento que a gente vai ofertar. Eu coloquei, meu topo de funil está funcionando, entrou bastante gente. O meio do funil, o pessoal interagiu, teve relacionamento, né? E aí, na minha oferta, eu não fechei nada, eu não vendi nenhum produto. Eu preciso verificar a oferta, o valor versus o preço, a forma de entrega, os bônus e as objeções. São algumas etapas que tu precisa verificar. Tem muita gente que vende. Provavelmente, se vocês entrar agora no Facebook aí, vocês vão encontrar postagens do cliente vendendo o produto diretamente no Facebook, né? Falando, ó, custa X, compre um X, tá aqui, ó. Compre uma calça, tá aqui, né? A calça com X% de desconto, tá? Pode ser que venda? Pode, mas ele vai vender uma que outra peça dessa calça, né? A forma que vocês estão aprendendo aqui é uma forma que é mais trabalhosa, porém dá muito mais resultado, tá? Por que dá muito mais resultado? Porque vocês vão preparar uma oferta para esse cliente, né? Depois que tu teve o relacionamento, tu vai dizer para ele assim, para essas pessoas que estão te acompanhando ali. Como vocês estão aqui comigo e vocês já entenderam como funciona o produto, entendendo como funciona o programa, já viram que realmente isso dá resultado, eu vou fazer uma oferta para vocês diferenciada de um produto, de um programa, né,
que eu estou lançando, e através dessa oferta diferenciada e única, vocês vão ter a oportunidade de aprimorar mais ainda esse conhecimento que vocês estão tendo sobre esse produto, sobre esse serviço, sobre, né, independente do produto que tu utiliza. Dessa forma, vocês vão aumentar o valor deles, né, aumentar o valor do teu serviço, do teu produto, percebido pelo teu cliente. Poxa, o cara vai fazer uma oferta para nós aqui diferenciada, né, porque a gente está nessa lista, porque, né, ele vai se sentir mais valorizado por ter te acompanhado nesse tempo todo, né, vai se sentir satisfeito, e aí tu vai fazer a oferta para ele. Dependendo da forma que tu vai fazer a oferta, tu vai ter mais compras ou menos compras, tá? Existe um processo que é feito dentro do marketing digital, que tu tem uma oferta irresistível, e a gente pode mais para frente aprimorar isso dentro de um programa, que ele tem etapa por etapa da oferta, como que tu faz uma oferta onde o cliente não consegue não comprar. Se ele te acompanhou nessa lista, né, no relacionamento, é quase que impossível ele não comprar, tá? Outra coisa que eu preciso entender dentro desse valor versus o preço é, quando eu dou o preço do meu produto, ele custa R$1.000, tá? Como que o meu cliente percebe se vale ou não esses R$1.000? O valor percebido do cliente é um valor, tá? O quanto custa o meu produto é um preço, tá? Então, assim, se tu tentar vender, por exemplo, água gelada no Alasca, tá? Por R$100, tu não vai conseguir vender, porque esse produto não tem sentido naquele ambiente. Mas se tu pegar o mesmo produto, né, uma água gelada por R$100 no deserto, tu vai conseguir vender muito desse produto, porque esse produto é muito, né, as pessoas, né, vão sentir muita sede lá no deserto, né? Então, o que acontece dentro disso? O valor que a pessoa percebe do produto depende muito do que tu do relacionamento que tu construiu, do quanto teu produto de fato funciona, né? Ou faz com que ele resolva o problema ou a dor dele, ou faz com que ele consiga realizar o sonho dele. E aí, a partir daí, o cliente vai setar na cabeça dele se deve ou não pagar, e se é barato ou caro, tá? Então tem muitos clientes que nos procuram aqui para fazer essas consultorias aí, e eles falam assim: Bruno, meu cliente não tem dinheiro. Não é que o teu cliente não tenha dinheiro para pagar o teu produto, é que na verdade o teu produto não é prioridade para ele, né? Um grande exemplo que eu dou disso é, para quem vende imóvel aí, né? Se tu tiver um imóvel para vender aí, sei lá, um apartamento de R$300.000, tá? Que fique bem localizado, num bairro bom, e aí tu está prospectando cliente, o cliente diz que não tem condições financeiras de pagar, e, enfim, esse tipo de coisa. E aí tu não consegue vender, tá? Se tu pegar esse mesmo cliente e falar para ele o seguinte: cara, eu tenho uma grande oportunidade para ti. Eu sei que as coisas estão difíceis, eu sei que muitas vezes a gente não tem condições financeiras, mas é uma oportunidade de tu ganhar R$200.000 limpo, né? Basta tu saber fazer da forma correta. O que eu quero te dizer com isso? Eu tenho um apartamento que ele custa aí R$600.000, tá? E o dono está apertado, está com dívidas, ele precisa de fato vender esse apartamento, e esse apartamento ele está custando, e ele está querendo vender esse apartamento por um valor muito baixo, tá?
dentro do valor que esse apartamento ele custa 600 mil reais, ele está querendo vender, cara, por 300 mil reais. Então, tu vai pagar 300 mil reais, tu vai me dar esse apartamento para vender, né? E eu vou anunciar por 500 mil reais, 100 mil reais abaixo. E aí assim que a gente vender, tu vai embolsar 200, vai retornar os teus 300 mais 200 mil, porque a gente vai ainda vender abaixo do valor de mercado. Quando o cliente escuta isso, ele vai aumentar o valor percebido, porque ele vai ver a oportunidade que ele tem de lucrar com aquilo, e vai fazer com que os 300 mil reais não seja tão pesado para ele. Ele vai ver como uma oportunidade, né? E aí essa oportunidade vai gerar muito mais valor do que preço. Poxa, eu não tenho 300 mil reais agora, mas o que eu posso fazer para conseguir? Né? Será que se eu tirar um empréstimo, será que eu financiar pelo banco, mesmo assim compensa porque eu vou ganhar 200 mil reais? Né? Então, não sei, não estou entrando no mérito aí de questão de juros e tal, porque isso não é a minha praia. Mas isso aumenta o valor percebido. Como que eu faço com alguns cursos aqui? Muitas vezes o pai, a mãe, o aluno, ele chega aqui e fala assim, cara, eu gostei muito do produto, mas eu não tenho condições de pagar, né? E aí eu faço a seguinte questão para ele, né? Eu falo o seguinte para ele, cara, olha só, vamos supor que eu tenho uma Brasília velha estacionada aqui na frente da escola, e eu estou querendo vender ela por 2 mil reais, tá? Tu tem esses 2 mil reais aí para comprar ela? Eu falo, não, óbvio que não, eu já fiz isso com clientes aqui ao vivo, tá? Eu falo, não, óbvio que não quero comprar, tá? Eu falei para ele assim, não, tudo bem, eu te entendo, mas eu tô te mentindo, e eu ganhei na loteria, e eu tenho um Camaro que vale 150 mil reais estacionado aqui na frente, e eu não quero mais esse Camaro e estou vendendo ele por 2 mil reais. Tu quer comprar? E aí ele fala, olha, daí a gente dá um jeito, né? Por que ele fala que, olha, daí a gente dá um jeito? Porque o valor percebido nesse momento foi maior do que o outro produto anterior. Se ele tem condições de conseguir 2 mil reais para comprar um produto, por que ele não tem condições de conseguir o dinheiro para comprar o Camaro? Por que ele não tem condições de conseguir o dinheiro para comprar o teu produto? Né? E aí eu falo o seguinte para ele, cara, agora vamos, né, claro que eu estou brincando contigo, né, mas agora vamos falar sério. O teu futuro, né, o teu conhecimento, ele é a Brasília ou ele é o Camaro? Ele vale a Brasília ou ele vale o Camaro? Né, o futuro do teu filho, ele vale a Brasília ou ele vale o Camaro? Né? Por que eu faço isso, tá? Porque é justamente isso. O cliente não dá valor para o teu produto quando ele não percebe o valor que aquele produto tem na vida dele. É simples. Bom, aí a gente está falando de alguns produtos específicos que dá para fazer isso com mais, como é que se diz assim, com mais persuasão, tá? Tem alguns produtos que são mais commodity, então tu não consegue fazer tanto esse valor percebido, mas tu consegue criar um valor acima dele. Por exemplo, uma calça. Eu tenho uma loja de roupa e eu vendo roupas, né, de diversos modelos aí. O simples fato de tu criar um grupo no WhatsApp, no Telegram e começar a entregar dicas de moda para essas pessoas que compram de ti, aumenta o valor percebido do teu produto. Então, se aquela mesma calça que a outra loja vende a 100 reais, tu pode vender a 120, a 130, a 150, dependendo do valor percebido que o teu cliente tem. Poxa, eu vou comprar aqui dela, eu vou pagar mais caro nessa calça, mas eu vou estar inserido num grupo, numa comunidade, eu vou receber mais isso, eu vou receber mais aquilo, né? Que são coisas que vão trazer o valor percebido. E aí a gente fala também sobre bônus, né? O que mais tu pode entregar junto com o teu cliente, né? Então a gente também fala de bônus. Depois a gente também pode falar sobre a questão das objeções, né? Então assim, isso é muito bom, eu gostei muito, mas
eu vou dar uma pensadinha, né? Isso é uma objeção. Tempo é objeção, né? Por que existe gatilhos mentais que tu pode utilizar dentro da tua oferta irresistível? Isso a gente ensina dentro da oferta irresistível. Que uma das objeções é só hoje. Só hoje. Esse valor é hoje. Então tu faz com que o cliente tome ação mais rápida, né? Vocês já ouviram vários comerciais aí de TV falando, as Casas Bahia fazem muito isso, né? Só hoje está saindo por tanto, né? Eu tenho X peças. E aí tem gente que faz o seguinte, ó. O limite de peças é um gatilho mental. Só que, por exemplo, eu recebi um estoque de 50 peças. E aí eu coloco na minha oferta que eu tenho no meu estoque 50 peças. Se tu tiver um público que está te assistindo de 1000 pessoas, tudo bem. Tem um gatilho de escassez. Tá? Mas se tiver um público que está te assistindo de 50 pessoas, não tem por que correr, ainda vai ter o meu quando eu quiser comprar. Né? De 30 pessoas, poxa, está sobrando, então eu não preciso comprar agora. Então eu tenho que saber usar muito bem sobre isso. Então eu posso falar o seguinte, estou me comunicando, estou entregando conteúdo para 30 pessoas e eu tenho 50 peças. Olha pessoal, eu recebi 50 peças. Dessas 50, 40 já foram medidas, eu tenho 10. Então, quem quiser tem que correr, né? Então, isso acelera o processo de compra do teu cliente, tá? Então, objeções, a gente tem várias objeções e tu pode matar essas objeções no teu conteúdo de relacionamento ou dentro da tua oferta irresistível, certo? Uma outra objeção que é muito comum, que a gente chama de objeções universais é: será que funciona? Aí tu pode dar garantia do teu produto, né? Se tu está vendendo algo que tu realmente acredita, e isso é muito importante, tu pode dar garantia. Cara, se tu comprar o produto e tu não gostar, em 30 dias tu me manda um e-mail e te devolvo todo o valor do teu produto, do teu investimento, né? Ah, mas eu vendo um produto físico. Perfeito. Tu vendeu o produto, o cara não gostou, ele te devolve, tu devolve a grana para ele. Então a garantia é muito importante. Por quê? Porque a gente está cansado de comprar coisas pela internet que chegam e não é aquilo tudo que a gente imaginou. E aí eu perdi o meu dinheiro. Quando tu dá a garantia, tu aumenta o teu número de vendas. Ah, Bruno, mas aí eu vou perder porque tem muito espertinho por aí que vai querer pegar o produto, vai testar e vai querer me devolver. Gente, tem muito mais gente íntegra, boa, te assistindo e que vai comprar o produto que vai ficar. Se tiver um ou dois espertinhos, tá tudo bem, né? Mas tu tem a oportunidade aí de fazer uma avaliação do teu produto. Vamos supor que tu está entregando o teu produto e ele de fato não funciona. O que tu precisa fazer para melhorar que ele funcione de fato, né? Então tu pode melhorar o teu produto com esse processo, certo? Então assim, dentro do que a gente passou, esqueci de falar uma outra coisa. A entrega também é muito importante, né? Uma outra objeção do teu cliente é: será que ele vai me entregar esse produto? Será que esse produto vai chegar em boas condições? Então a entrega do teu produto, será que eu vou conseguir assistir? Será que eu tenho tempo para assistir? Se é um curso, se é uma aula, se é enfim, será que eu tenho tempo para assistir? E aí tu tem que trabalhar essa questão da tua entrega, né? Então talvez se tu tá falando com pessoas que são ocupadas pra caramba, que tem, né, vidas agitadas, tu tem que falar para ele que ele vai conseguir consumir aquele produto num horário que não atrapalhe ele, né? Então tu tem que entender mais sobre o teu público-alvo para identificar isso. Se isso é relevante para o teu público, é importante estar dentro, tá? Então assim, aqui a gente acabou de exemplificar o visitante, né, a pessoa que chega até nós, o lead, né, depois que ele se cadastrou, né, nesse nosso processo. Depois que eu fiz isso, tem a oportunidade de falar sobre o meu produto, e aí, por último, ele vai virar cliente ou não, dependendo da minha oferta, da construção da minha oferta. Certo, pessoal? Então, assim, o funil de vendas, basicamente, ele gira em torno disso. O gargalo de vendas, vocês precisam avaliar em qual nível desses o teu cliente está. E aí eu sei que vai ter várias dificuldades, várias, como é que se diz assim,
dúvidas referente a isso. E para isso a gente tem nosso grupo no Telegram, que vocês podem retirar as dúvidas lá, certo? Um grande abraço e até a próxima aula.